Marcos Martini, ele que é acupunturista, professor de medicina chinesa, de Sorocaba, São Paulo, e que vai dar todas as dicas para a gente. E você que está acompanhando a live, não esquece de se conectar, de se conectar e fazer as perguntas. Olha quem já está aqui com a gente. Muito boa noite, Marcos. Tudo bom? Boa noite, Cid. Na paz, meu amigo? Tudo na paz, né? E por aí tudo certo? Aqui começou um período de chuva hoje em Sorocaba Beach, né? A gente estava precisando e hoje começou, né? Veio um friozinho, mas uma temperatura agradável. Muito bom aqui também. Eita, que coisa boa. Aqui em Salvador também caiu uma chuvinha, mas ao mesmo tempo está abafado. Mas a gente segue aí, né, nesse clima oscilando. E hoje o tema tá bom, hein, Maravilha. Marcos? O tema está muito bom. Como a medicina tradicional chinesa pode influenciar positivamente em nossa vida. Você, como especialista, já começa aí dando as dicas, contando para a gente como a medicina tradicional a tradicional chinesa pode influenciar em nossas vidas. Bom, eu agradeço, né, o convite de vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Às vezes nós fazemos uma chamando umas pessoas que são especialistas, né, nas suas áreas, os convidados, e como todos eles falam, né, é sempre uma grande satisfação você estar podendo falar daquilo que você gosta, né, daquilo que você tem paixão, aquilo que você faz de coração. Então eu também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa arte, né, que é a medicina tradicional chinesa e todas as suas nuances, né. Então, a gente poder entender um pouco melhor o ser humano, né, nesse sentido muito mais integrativo, né, e holístico, porque a gente entende, né, que hoje na sociedade há muita compartimentalização do ser humano, né? Então, quando nós partimos para um campo muito mais sutil, né, muito mais etéreo, onde a gente pode contemplar a visualização do ser como um todo, né, um complexo integrado. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, assim como da Ayurveda e de outras terapias que trabalham e entendem também todo esse contexto ambiental do ser humano, até mesmo Hipócrates, né, falava sobre isso quando ele escreveu, né, os seus tratados de medicina, os primeiros. Então se levava muito em consideração todas essas influências que o ser humano sofre. Então essa integração, né, esse termo holístico, vem contemplando justamente isso, que é a especialização completa do ser humano no seu aspecto físico, emocional, comportamental e ambiental também. Então nós levamos, né, tudo isso em consideração para poder entender melhor o que essa pessoa nos traz, né, como história. Porque muitas vezes quando a pessoa vem, por exemplo, se tratar de uma dor de cabeça, né, por exemplo, a última coisa que me importa é a dor da cabeça dela, né? Eu tenho que entender todo o contexto dela, saber, conhecer em que está acontecendo com ela, para que ela esteja manifestando esse sinal, esse sintoma que... Então, isso vai ser a última coisa que me preocupa, né? A manifestação, porque eu sei que aquilo que ela está expressando naquele momento é apenas um sintoma de algo que está muito além daquilo. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, como nós falamos, a raiz do problema, né? É igual fazendo um discurso um pouquinho antiambientalista, né? Mas, por exemplo, você quer derrubar uma árvore, você não vai lá e vai podar a árvore pelas folhas, né? Você vai Sim, cortar ela pela já raiz. Então, é mesmo. justamente isso que a gente terapias integrativas. E essa terapia, Marcos, ela atende a todos os públicos ou tem um público específico? Tem um público bastante específico, Cid. A gente fala assim, desde o momento que a pessoa está sendo concebida até o momento da morte dela. Então é um público bem seleto, né? Da vida intrauterina até os 100, 120, 150, 200 anos. Quanto a pessoa viver, ela vai estar podendo ser contemplada pela medicina tradicional chinesa, né? Porque nós trabalhamos desde a preparação da mulher, quando ela pensa em conceber, né? Tanto da mulher quanto do seu parceiro, do marido. Então, tanto
o aspecto masculino e feminino, né, quando eles pensam em engravidar, né, como um casal, Sim. até a gestação toda, né, todo o acompanhamento da gestante e a partir daí também o acompanhamento da criança, né, a partir do momento que ela nasce. Então as pessoas perguntam, né, a partir de que momento pode se fazer. Eu falo assim, a partir do momento que a pessoa aceite, né? Por exemplo, uma criança, ela não vai ser contemplada com agulhas, né? Então nós temos outros recursos para trabalhar com ela dentro desse contexto integrativo. Mas a mãe, desde a preparação, né, desde a fertilidade até a maternidade. E então existem protocolos, recursos, né, que nós utilizamos para quando a mulher quer, né, ter o seu parto normal. Então, especialmente no último trimestre da gestação, nós vamos estimulando muitos pontos que no começo da gestação eles são proibidos. Não devem ser utilizados justamente para não promover o movimento uterino, né? Ou seja, a gente quer que a criança fique armazenada ali até o momento naturalmente que ela tenha que sair. Então, nesse último trimestre, nós começamos a estimular aqueles pontos que no começo são proibidos, que é para justamente fazer a virada do feto, favorecer o encaixe, né, e toda a dilatação que a mulher vai precisar ter para poder ter o seu parto naturalmente, né? Porque às vezes falam em parto natural, né? Mas às vezes, por mais que o parto seja normal, sem ser uma cesariana, mas não tem nada de normal naquilo, né? É um trabalho de parto É um realmente. trabalho mesmo, com Então, certeza. Então, nós podemos ter, dentro da acupuntura, né, mais especificamente, nós podemos ter os recursos para favorecer todo esse processo de desenvolvimento do embrião até seu nascimento. Né? Compreendi. Agora, Marcos, conta pra gente, porque assim, durante a semana a gente faz uma pesquisa com alguns temas e as pessoas respondem. E a gente conseguiu perceber que 60% dos nossos seguidores, eles informam que estão tranquilos e relaxados durante a pandemia. Já 40% dizem que não estão, que estão aflitos, inseguros, etc e tal. O que é que você recomenda nesse caso? A medicina tradicional chinesa pode ajudar nessa questão? Eu só não consegui te ouvir em relação a quê? A preocupação deles, Ah, que sim. cortou aqui. 60% estão tranquilos durante esse tempo da pandemia, já 40% não estão tranquilos, ou seja, ansiedade, às vezes estão aflitos, pensativos demais. A medicina tradicional chinesa pode ajudar nessa questão? Então, vou fazer um apanhado aqui. Quando a medicina tradicional chinesa chegou aqui no Brasil, né, especialmente quando ela começou, não vou falar nem quando ela chegou, porque ela chegou no começo do século passado, mas quando ela começou a ganhar bastante vulto, né, pela década de 70, então se conhecia especificamente a acupuntura, né, como uma técnica muito utilizada para retirar dores. Então ela teve esse estigma por muito tempo de que a acupuntura só servia para as questões osteoarticulares e retirada de dor. Felizmente, né, com os estudos e essa interação que veio ocorrendo, o berço da civilização chinesa, que é de onde surgiu a acupuntura, né, nós fomos tendo aspectos da pessoa. Então, desde o seu aspecto físico, emocional, comportamental, porque tudo no nosso entendimento, tudo é energia, né? Sim. Então, hoje a física quântica, ela vem para comprovar, né, muitas coisas que os chineses já falavam há 3 ou 4 mil anos atrás, que era a manipulação do Qi, que é o conceito da energia, né? A fluidez desse movimento harmônico de energia nos canais, nos meridianos de acupuntura. Então, a partir desse entendimento, né, que nós tivemos, nós podemos sim, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa tem muitos recursos para trabalhar todo esse aspecto emocional e comportamental do ser humano. Até porque cerca de 70, 80% das doenças físicas, né, são manifestações advindas de um bloqueio, né, ou de um trauma emocional. Então nós falamos que a energia ela vai ter 2 caminhos, né, nesse sentido da desarmonia do ser humano.
que é ou uma deficiência energética ou um excesso de energia. Ou seja, existe um quantitativo energético fluindo no corpo dessa pessoa, porém ele está mal distribuído, está desarmônico. E então, o que nós trabalhamos, seja uma problemática física ou emocional, nós precisamos retificar o contínuo dessa energia, que ela deveria ser harmônica. Mas por estar em aparecer, vão se manifestar vários sinais e sintomas que são entendidos aqui no Ocidente como doença. Então tem vários recursos sim para a gente poder retificar essas energias. Né? Agora, Marcos, assim, ó, o processo, eu já pensando, né, o lance, a questão das agulhas. Esse processo, ele é doloroso, porque assim, eu já estou sentindo uma dor. E nesse processo, eu vou sentir uma outra dor? Acontece o seguinte, ele não é doloroso. O que... Porque assim, existem dois ramos bastante distintos, né, da acupuntura, da técnica de inserção das agulhas. Uma é a visão japonesa, né, que essa técnica, ela não, no aplicar, ela é extremamente sutil. A pessoa não pode sentir estímulo, não pode sentir nada. Ela deve ser indolor. Porém, na visão chinesa, existe uma visão que você precisa mobilizar a agulha até a pessoa sentir um determinado estímulo que é chamado de a sensação do agulhamento. Então, é preciso você fazer, imagina você que você agulha na pele da pessoa e você está manipulando uma energia que está dentro de um meridiano, como se fosse um canal. Então, você precisa fazer uma ligação com essa energia. Isso é chamado de DETI, que é a chegada da energia na agulha. Como é que você vai ter certeza de que essa energia chegou na agulha e que você vai poder influenciar ela? É por uma sensação um pouquinho mais diferenciada. Eu não vou falar dor, mas é como se fosse um choque, uma sensação de peso, às vezes é uma coceira e às vezes é um estalo, uma leve dor. Agora, o que não pode ficar acontecendo é a partir do momento que se fez o agulhamento, essa dor ser contínua. Aí tem alguma coisa errada. Então, você precisa ter essa sensibilidade de que existe um pequeno estímulo, mas que ele é necessário e que isso vai ser de grande diferença para restabelecer essa harmonia que a gente precisa da pessoa. Porque, às vezes, as pessoas chegam no consultório e falam o seguinte, eu falo, né, o que vos traz ao nosso humilde consultório, né? E ela fala assim, aquelas que praticamente não tem problema nenhum, né, que dificilmente acontece, ela fala assim, não, eu só estou procurando ficar mais equilibrada, quero alcançar meu equilíbrio. Aí eu falo assim, cuidado, porque nosso equilíbrio, ele só vai acontecer em um momento da nossa vida, que é no momento da passagem, né? Quando existe a igualdade das forças, né? Do yin e do yang, quando eles ficam iguais, então significa que não existe mais movimento. Então, aí realmente chegou o momento do equilíbrio. Aí é dessa para melhor, né? Então, o que nós buscamos sempre é uma harmonia fisiológica, né? Então, nós precisamos ter uma harmonia. A harmonia, ela é uma diferenciação controlada das energias que nos compõem. Que, segundo a filosofia chinesa, né, nós temos dois tipos de energia, que é o yin, que é aquela energia mais contemplativa, mais de recolhimento, mais pensativa, mais nutridora, que é a representação do feminino. Temos o yang, que é a energia mais ativa, mais energética, mais expansiva, mais calor, né? Que é a representação do masculino. Então, essas duas forças, quando elas... Nós só estamos falando, respirando, ouvindo, falando, porque existe uma desarmonia, um desequilíbrio relativo, né? Então, é um desequilíbrio controlado. Agora, quando esse equilíbrio chega no 100%, acabou o movimento. Então, essa leve diferenciação das duas gera movimento, gera energia e nós podemos ter nossa atividade normal. Quando acabar essa diferença do movimento das forças, não tem mais sentido ficar aqui. Né? Sim. Agora, Marcos, se eu sinto uma dor de cabeça, eu tenho que imediatamente fazer acupuntura ou o que é que eu faço de fato?
deixa eu fazer um parênteses também um pouquinho antes, né? Quando a gente fala assim em medicina tradicional chinesa, nós estamos falando como se fosse, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, existem vários recursos terapêuticos. Um desses recursos é a acupuntura. Então, a acupuntura ela é um dos recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Ela corresponde a 30% de todo o tratamento que é feito dentro da medicina tradicional chinesa, porque o carro-chefe da medicina tradicional chinesa é a fitoterapia chinesa, que é a utilização de ervas, né, restos de vegetais, animais e minerais, dentro do padrão chinês. Então, isso é 70% de tudo que é feito lá na China, como recurso primário para atendimento. Aquilo que não for resolvido com a fitoterapia chinesa vai depender dos outros recursos terapêuticos. E aí nós podemos ter a acupuntura, né, dentro desse recurso, podemos ter as massagens, que é a tuiná, podemos ter a auriculoterapia, né, que é a utilização do pavilhão auricular para tratamento também, e podemos ter as artes corporais chinesas, que é o Qigong, o Tai Chi Chuan. Então, é aquilo que quando Eu você acho vê um que- documentário. Hum. Então é aquilo quando você vê um documentário, um filme da China, que você vê aqueles velhinhos praticando, né, aqueles movimentos nos parques, né, da China, aí vem a pessoa que não conhece nada e fala assim, aí, isso aí é coisa para velho, né? Isso aí é exercício para velho, não sei o quê, mas ele só consegue ter aquela flexibilidade, aquela execução do movimento, porque ele pratica o Qigong no mínimo, né, 1, 2, 3 anos, ou praticou a vida toda para poder chegar à sua longevidade com qualidade de vida. Então, Sim. independente de quanto tempo ele for viver, é que ele consiga estabelecer uma saúde plena nesse período que ele está aqui, para que ele não chegue uma pessoa idosa cheia de problemas como existe tanto, né, nos dias de hoje, que acaba entrando num ciclo, né, medicamentoso, vicioso, e um medicamento vai ser usado para corrigir o problema que o outro causou. Então, dessa parte eu posso te falar porque eu conheço bem, porque minha graduação é em farmácia, né? Então, Ah, coisa boa. já, Então, fique à é, já, vontade. já fui farmacêutico Ainda é, só não alopático, né? atua, né? É, eu, Uma vez eu diria que farmacêutico, hoje, farmacêutico. eu diria que hoje o remédio que eu consigo ministrar é bem melhor do que o que eu administrava antigamente, né? Que era uma forma bem mais densa, né? Então, hoje em Sim. dia, a gente tem recursos muito melhores para resolver, por exemplo, problemas como dor de cabeça, como você falou. Mas aí, voltando à tua pergunta, né, sobre dor de cabeça, já contextualizei, né, a medicina chinesa, como é que ela funciona, mas aí digamos que, por exemplo, você manifeste uma determinada dor de cabeça, né? É, o, o principal recurso que nós temos aqui dentro do nosso contexto ocidental quando a pessoa tem dor de cabeça? Vai lá e toma um analgésico, né? Sim. Um remédio para diminuir a sua dor. E resolveu o problema? Não resolveu, né? Não, Ele só mascarou, aquele né? momentâneo, mas aí depois volta novamente. Momentaneamente, justamente. Então, aí a gente começa a ver a grande diferença da visão ocidental para a visão oriental. Porque se uma pessoa chega com uma dor de cabeça, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: em que lugar da cabeça está doendo a pessoa? Como assim? Que lugar da cabeça? Na cabeça. Aí você fala assim, não, tudo bem, vamos explicar melhor. Dói na parte frontal, na parte temporal, no topo da cabeça, na região occipital, atrás do olho, na cabeça toda com uma sensação de opressão ou uma sensação de vazio. Aí ela, tem tudo isso? Tem. Então ela fala, não, geralmente é mais comum, né? Aquela dor de cabeça temporal, né? Aquela cefaleia. E Sim. aí
então é a primeira diferenciação, é em que local essa dor se manifesta. Depois, em que horário essa dor se manifesta. Depois, se existe alguma alteração visual, por exemplo, né? Ou se existe alguma emoção que, quando a pessoa fica mais estressada, essa dor se manifesta. Então, ela precisa contextualizar, a gente precisa entender melhor o que é essa dor, né? A partir do momento que a gente entende a dor da pessoa, a gente vai conseguir administrar o tratamento mais adequado, seja ele fitoterapia, seja ele acupuntura, e dentro da acupuntura quais os melhores pontos para ser utilizado de acordo com a área e de acordo com a manifestação da dor da pessoa. Porque, por exemplo, uma dor de cabeça temporal, ela vai estar relacionada geralmente com o fígado da pessoa. Uma dor de cabeça frontal é aquela dor que geralmente está relacionada com o estômago. Então a gente fala que a pessoa pulou uma refeição ou comeu alguma coisa que não caiu bem. Então é aquela dor que fica fininha, né, quando ela pulou uma refeição, não se alimentou adequadamente, ou aquela dor mais intensa quando ela comeu algo tipo uma feijoada, alguma coisa do tipo, né? Sim, sim. A dor atrás do olho também, muito comum no período menstrual, está relacionado também com o fígado. A dor no topo da cabeça também pode ser fígado. A região occipital vai me sinalizar que é a bexiga da pessoa que não anda bem, e aí por isso que ela está relacionada com a pressão alta. Então, depende, né? Então, qual é o tipo de dor para a gente poder estabelecer o melhor tratamento. E às vezes, dentro da auriculoterapia, que seria uma simples massagem no pavilhão auricular, você consegue eliminar a dor da pessoa na hora, né? Então, e é aquela questão que não vai voltar daqui a 5 minutos quando a pessoa virar as costas. Você estabelece uma massagem, e aí eu posso mostrar, né, nessa região do lóbulo, aqui de baixo, né, que é essa pele que nós temos que não tem cartilagem, um pouquinho acima dela tem uma cartilagem. Então imagina o seguinte, onde você tampa o conduto auditivo, tem uma cartilagem, né? Você põe a cartilagem para dentro, fechou o conduto auditivo, que é o buraquinho do ouvido, né? Sim. Logo à frente dela tem uma outra cartilagem. Toda essa região aqui, ó, representa a sua cabeça. Então, se você fizer uma massagem, e aí tem que ser uma massagem mais intensa, né? Tipo quando a mãe puxava a nossa orelha quando a gente era pequeno, é mais ou menos essa força que a gente tem que fazer para fazer a energia circular e desbloquear, né? Desfazer a dor que existe naquele momento. Deixa eu te dizer, o Kaique Costa, ele fala assim, ó, eu sofro de enxaqueca e comecei um tratamento médico, mas ainda não tive melhoras. O que você recomenda, Marcos? Eu sou suspeito em falar, né? Mas eu falaria o seguinte, saiba que existem vários recursos para você poder se tratar. Dentro desses vários recursos não convencionais, né, existe a medicina tradicional chinesa. Então, procure uma segunda opinião. E aí eu falo isso para todo mundo, seja uma dor de cabeça, seja um diagnóstico muito mais pesado, digamos assim, né? Procure sempre uma segunda opinião. Não que você vá parar de fazer o seu tratamento médico convencional, mas busque outros recursos também para que eles sejam, como são ditos, né, complementares, para que você possa, em paralelo, ir fazendo o tratamento. Porque se nós entendermos que toda essa matéria só existe porque existe um aporte energético sustentando isso tudo, e isso já vem da filosofia antiga. Tem um filósofo que esqueci o nome agora, mas ele defendia muito o modelo atômico, o modelo do átomo. E ele falava o seguinte, que a matéria, que a menor unidade da matéria seria o átomo. E aí veio o outro, né, e falou o seguinte, tudo bem, pode ser, não é a menor unidade da matéria, porque o átomo pode ser divisível. Então, enquanto você puder dividir alguma coisa que seja matéria, ela vai ser matéria. Então, Sim. o que compõe a matéria não pode ser matéria, tem que ser energia, tem que ser outra coisa. Eles não tinham um conceito de energia ainda, mas sabia que algo que sustente a matéria não pode ser matéria, tem que ser algo mais sutil. E isso o chinês já sabia 4.000 anos atrás, já falava sobre isso. Então, hoje em dia, a física quântica vem e comprova isso tudo, né? Então, quando as pessoas falam, hoje em dia conseguiram ver o aparelho que comprova os meridianos, né, os trajetos dos canais de acupuntura.
Eu falo, você falar isso hoje em dia, bacana, a gente tem recurso para isso. Mas eu quero ver há 4, 5 mil anos atrás, quando já se sabia disso tudo e não tinha aparelho nenhum para mensurar isso. Sim. Né? Então, existem outros recursos. E aí, se o seu tratamento do Kaique, né, que perguntou, Isso. se não está tendo resultado, procure outro tipo de terapia. Né? Não precisa abandonar o que você está fazendo, mas procure um acupunturista. Você vai ver que vai ser uma diferença tremenda. Porque eu falo que se a acupuntura não fosse bom para nada, pelo menos para dor de cabeça, insônia seria maravilhoso. Mas Mas, é bom para muita coisa. Marcos, a Grazi Bagalho, ela pergunta assim, ó, professor, você usa crânio-oputura para cefaleia? Em algumas situações, sim. É como eu falei, dentro do contexto da medicina chinesa, eu procuro saber primeiro qual é a causa da dor da pessoa. Se ela tiver relacionada, e sempre vai estar relacionada, né, com um órgão ou com alguns hábitos irregulares que a pessoa venha adotando na vida dela, a gente precisa fazer correções dietéticas também, precisa talvez adentrar com alguma formulação da fitoterapia chinesa, mas geralmente as agulhas são muito bem sucedidas nesses casos, né, de cefaleia. Às vezes pode ser o recurso mais utilizado a craniopuntura, mas eu me dou muito, mas muito bem com a auriculoterapia para esses casos de dores de cabeça. Muito bom mesmo. A gente tem outra pergunta aqui de alguns internautas, né, que mandaram lá no nosso Instagram. O que fazer para ter uma vida tranquila junto à terapia, à medicina... junto com a medicina tradicional. Para ter uma vida saudável? Isso, junto com a medicina tradicional. Então, assim, a medicina chinesa, né, ela tem a visão do seguinte, nós temos, né, dois tipos de energias básicas. Uma é aquela que vem herdada dos nossos pais. Então, assim, no momento da formação, da embriogênese energética, que acontece no momento da concepção do espermatozoide com o óvulo, no momento da junção é desprendido um quantitativo de energia para se formar a primeira célula. Isso é mensurado. Então, dentro daquele quantitativo energético, ele tem uma faixa de máxima e uma faixa mínima. Então, assim, tudo que estiver nesse espaço, né, digamos assim, aceitável, vai gerar vida. Então, essa energia, quanto mais próxima do máximo, melhor, porque essa primeira célula, ela vai dar origem a todas as outras células que vão formar quem nós somos hoje. Então, cada célula que vem surgindo nessa divisão celular, ela vai ter o mesmo quantitativo energético da primeira célula. Isso nós chamamos de energia pré-celestial, porque ela vem praticamente herdada dos nossos pais. Então, por isso que influencia muito a saúde do pai e da mãe no momento da concepção. A aceitação da mãe e do pai no momento da concepção. É aquela história que a gente fala, né? Foi feito num período entre quatro paredes ou foi feito num período do carnaval, né? No carnaval de rua, né? Então, a gente avalia isso. E aí, então, essa seria a energia pré-celestial, que vem com os nossos pais, que vem dos nossos pais. Essa não depende da gente. A gente tem que aceitar conforme ela vem. Porém, existe outra que depende da gente e ela vem a partir do momento do nascimento. Ela é chamada de energia adquirida ou pós-celestial, após o nosso nascimento. E essa segunda conceituação energética, ela depende basicamente de duas coisas, que é da alimentação e da respiração. Então, todos os indivíduos que quiserem ter uma vida saudável têm que respeitar esses dois princípios básicos. Se alimentar bem e respirar. Porém, nos dias de hoje, né, o ser humano se alimenta de forma muito precária. Verdade. E respirar, então, só respira quando não para Tem que respirar né? pela fé, né?
Justamente. Então, assim, para você ter uma saúde física, emocional adequada, e aí quando eu falo emocional, você vai influenciar também todos os seus hábitos, né, do dia a dia, toda a sua rotina, porque tudo depende desse caráter emocional também. Você precisa ter a sua disciplina de parar para respirar de forma consciente e terapêutica e também ter as suas regras de alimentação, né? E aí, porque dá assunto para manga, né? A gente começar a falar disso aí. Mas assim, é ter aquela alimentação o mais saudável possível e evitar os excessos. Então, eu falo, geralmente nos cursos, eu falo assim, que antigamente, quando o ser humano queria se matar, ele ia lá, pegava uma quantidade de veneno e tomava e dava fim. Hoje em dia, na nossa sociedade, o ser humano vai comprar o seu veneno no supermercado, porém em doses homeopáticas. Então, a gente vai se intoxicando a cada dia aos poucos, né? Então, eu não preciso nem falar, porque todo mundo deve saber que refrigerante não presta, né? Que excesso de açúcares não prestam, né? O excesso de comida refinada não presta. Então, são as coisas que você encontra de uma... Hoje em dia a informação está muito fácil, né? Então, como se alimentar bem? Não tem muito segredo. E também não é caro você comprar um monte de legumes, vegetais, né? Incluir quem gosta de carne, come carne. Quem gosta, quem não gosta, não come. Mas tem uma infinidade de alimentos que você não vai gastar muito com isso. Você gasta muito mais com as coisas que são supérfluas e que trazem mal para a sua saúde do que com as coisas que são saudáveis. Agora, nesse caso, Marcos, que você tocou aí no assunto, como a gente pode ter o controle na hora de se alimentar saudável? A gente não sabe a procedência de fato daquele produto. E aí, como é que a gente procede nessa situação? Hoje em dia a questão está muito complicada, né? Quem ganha muito com isso, né? Quem se beneficia muito disso e pode ter esses recursos mais em mãos, é quem está muito mais próximo do interior, né? Sim. Logicamente, você tem muito mais recursos e muito mais fornecedores de confiança, muito mais espaço para poder conseguir, desde o ovo, né, da galinha caipira Sim. até uma verdura recentemente tirada. Porque a gente consegue mensurar também que toda a propriedade energética que vem, por exemplo, num pé de rúcula, né? Quando você tira a rúcula da terra, ela começa a se desintegrar, todos os seus componentes fitoquímicos que estão ali. Então, toda aquela potencial energético, curativo de vitaminas e substâncias benéficas para o organismo, com o passar do tempo armazenado, ele vai se perdendo. Não tem como falar que uma alface, uma rúcula, uma verdura que está na sua geladeira há uma semana vai ser a mesma do que se tivesse recém-colhida, né? Então, por isso que eu falo, quem estiver mais próximo do interior é muito melhor, muito mais fácil você conseguir isso. Então, devem ser consumidas o mais rápido possível, né? Mas você, hoje em dia, por exemplo, não sei como é que é aí, mas aqui em Sorocaba existem vários fornecedores, né, que eles tiram do campo e entregam na porta da sua casa, se você quiser. Sim. Então, e quem tem um pedacinho de terra, né, um quintalzinho, também não é difícil você conseguir fazer uma mini plantação de cenoura, os seus chás, né, as coisas Sim. básicas que você Ah, precisa para sim. poder conseguir o mínimo de alimentação mais saudável possível. E dentro do contexto geral, né, eu tinha um professor que sempre falava o seguinte, né, já que não pode fazer o perfeito, vamos fazer o menos pior. Sim. Então, se é Já o que a gente tem em ajuda. mãos, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Não adianta ficar sonhando muito. Então, é entender a nossa realidade, mas saber que sempre podemos procurar recursos melhores para nos mantermos saudáveis, nos mantermos vivos, né? E é aquilo que eu sempre falo, é, não se preocupe, né, com quanto tempo cada um vai viver. Eu pretendo chegar aos 150, né? Mas eu quero Coisa chegar aos boa. 150 com saúde, né? Com Sim, qualidade de o vida. mais importante, né? Justamente. Então, eu acho que é consciência de cada um, né? Quanto tempo você quer viver e com que qualidade de vida você pretende chegar lá. Agora, dentro desse contexto geral, tem alguma restrição, Marcos? Que tipo assim, ó, não coma isso. Tipo, além do refrigerante que a gente sabe, né? Sim. Mas, tipo, a carne.
Algumas pessoas gostam muito de carne. A gente tenta, então, consumir, além da carne branca, mais uma carne vermelha, de uma procedência melhor, onde não tenha produtos que sejam injetados nos bois e por aí vai? Tem. Assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna no grupo, né? Da Vanessa. Até se ela estiver ouvindo aí, um abraço para ela. E aí ela falou o seguinte, né? Que na China eles são muito condenados porque eles vendem muitos animais frescos, né? Pro abate. Então, assim, tem essa cultura, né? Na China de você pegar o animal vivo, matar e logo consumir. Então, dentro da medicina chinesa, a gente não tem restrição com o consumo de carne, por exemplo, como tem na medicina indiana, né, em outras culturas. Então, não tem essa restrição com carnes, né, mas a medicina chinesa entende o ser humano como 5 tipos básicos de pessoas. Então, e que são os 5 elementos da medicina chinesa, né? Que seria o elemento fogo, onde está relacionado o órgão, o coração. Nós temos o elemento terra, com o baço e estômago. Nós temos o metal, com o pulmão e intestino grosso. Nós temos o elemento água, com o rim e a bexiga. E nós temos o elemento madeira, com o fígado e a vesícula biliar. Dentro do fogo faltou o intestino delgado, como eu falei. Então, assim, cada um desses órgãos, cada um desses elementos me constitui e constitui você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que constitucionalmente eu sou muito mais elemento terra, né? Então, dentro do que nutre o elemento terra, vem o sabor adocicado, o doce, né, da medicina chinesa. Aí você fala assim, então você pode comer doce. Eu falo, sim, eu devo comer doce para manter o meu biotipo mais energético. Porém, o doce que o chinês fala é mel, batata doce, beterraba, Ou né? seja, o açúcar Cana-de-açúcar, natural. justamente. E aí até vem uma dica aí, né? Especialmente para as mulheres no período menstrual, né? Toda vez que a mulher, né, chega no período menstrual, na TPM, né, aquele período abençoado da mulher, Sim. muitas sentem muita vontade de comer um determinado doce, né? Qual O que é o famoso doce? chocolate. O famoso chocolate. Pois bem, dentro daquela irritação toda, daquela ansiedade, aquela angústia, aquele chororô, né, que procede, ou seja, mexe com todo o aspecto emocional, muitas vezes, né, naquelas mulheres que estão um pouco mais fora do esquadro, né, nesse contexto. Então, ela vem essa vontade de comer, vem aquela TPM, né, instabilidade emocional, e a vontade de comer o chocolate. Mas o sabor que nutre o coração é o amargo. Então, ela busca o chocolate, né, inconscientemente, para buscar o sabor amargo que vai acalmar o coração dela. Então eu falo, se quiser comer um chocolate, coma um chocolate decente, né? Um Sim, chocolate amargo, né? 70, sim. Esse 80% do de cacau. cacau, que você vai sentir o sabor amargo e vai serenar toda aquela instabilidade emocional que vem do coração. Mas voltando à pergunta sobre as proibições, né? Então, além de todas essas coisas que são o basicão, que a gente já sabe, né? Mas vem também toda essa questão do açúcar, né? Excesso de açúcar, porque o açúcar é um alimento muito recente para a nossa evolução de espécie, né? Então a gente não está adaptado, o nosso biotipo, nosso corpo, nossos genes, eles não estão adaptados ao açúcar. Por isso que o açúcar faz tanto mal para as pessoas nos dias de hoje. Talvez daqui uns 200, 300 anos já não faça tanto, mas atualmente ele é uma bomba, literalmente uma bomba para as pessoas. E mas eu não como açúcar, mas come pudim, come sorvete, né? E aí vem a questão dos leites também. Então, leites e derivados, né? Não são também adequados para o consumo humano. Até porque se o leite fosse tão bom, o boi velho estaria mamando na teta da mãe dele até hoje, né? Não é Então, verdade. nós somos os únicos casos de mamífero que continua consumindo leite após o Ah, nosso período Deus. de amamentação. Então, leite, derivados e por aí vai. E aí, voltando à questão da carne, né? Então, cada biotipo, cada pessoa, ela vai ter um tipo de carne que vai ser benéfico, vai ser nutritivo para ela. E aí, lógico que a questão de cada um, por consciência, né?
comer carne ou não comer carne, mas não existe esse tipo de proibição em relação à carne dentro da medicina tradicional chinesa. Pelo contrário, ela é usada dentro da dietoterapia para corrigir algumas desarmonias também. Entendi. Então, algumas restrições têm que ser feitas e para aqueles que amam açúcar, realmente tem que botar de lado o açúcar, né? Porque não é fácil. Justamente. Então, para mim, E aí até a moça comentou agora aí, né, que macarrão também é açúcar, justamente, né, são outras formas de açúcares que vão sendo embutidas no nosso corpo como se não fossem, né, mas isso, vai virar carboidrato, açúcar. e aí faz todo aquele processo e uma senhora também pergunta assim, ó, como posso saber que elementos sou? Os elementos que ela é, como você mencionou. Então, por aqui fica meio difícil, né, porque para ela entender o elemento que ela o ideal, né, seria a avaliação de um profissional, né, que tem essa visão dos 5 elementos também. Porque também não é todo acupunturista que conhece a filosofia dos 5 elementos. É mostrado, né, dentro do curso, né, de especialização, mas em muitas escolas não é muito aprofundado. Então você precisa ter um conhecimento muito mais de vivência e prática, né, para você, e também de várias vastas bibliografias que existem para você poder se aprofundar e identificar se uma determinada pessoa é de um determinado biotipo ou não. Porque influencia a forma do corpo, a forma da mão da pessoa, né? O tipo de ranhuras que você encontra na mão. Isso, sim, Como? o tipo de ranhura na mão influencia também? Influencia também para determinar o biotipo da pessoa. Assim, dentro de um contexto geral, todos nós temos os 5 elementos dentro de nós, né? Todos nós somos constituídos pelos 5 elementos. Porém, sempre um ou dois vão predominar, né? Dentro da nossa existência. E aí cabe, né, através dessas observações, você saber realmente quais são os seus elementos predominantes. O problema é quando as pessoas tendem a ter determinadas desarmonias, determinados desequilíbrios, é a intensidade dessa diferenciação. Por exemplo, pessoas que são 5 elementos, digamos que sejam 20% cada um, né? Aqueles que estão mais ou menos nessa faixa harmônica de 20, um pouquinho mais para um pouquinho mais para outro, aí tem aquele que predomina, talvez com 40, né? Essas pessoas estão super bem, não vão ter sérios problemas ao longo da vida. O problema das pessoas que têm uma grande desarmonia ou doença ou desinstabilidade na sua vida é essa predominância exagerada de um determinado elemento, e aí, em vez de ela adotar hábitos que vão harmonizar esses desequilíbrios, não, ela não tem conhecimento disso, logicamente, e ela vai fazendo todos os hábitos incorretos da vida, sejam eles alimentares, sejam eles de âmbito social, né? Ou emprego, seja lá o que for, trocar horas de sono, essas coisas assim, né? Você vai fazer tudo de contra ao seu elemento de base, que ele deveria ser o mais respeitado. E aí esse é o problema, né? Porque a gente precisa identificar qual é o elemento correto para poder restabelecer as recomendações corretas e hábitos de vida que, se ela adotar, porque aí é a questão da via de mão dupla da medicina chinesa, né, da acupuntura, porque a gente não faz nada sozinho. A gente consegue corrigir muitas coisas, mas muitas outras precisam da aceitação e da cooperação do paciente também para adotar os hábitos que a gente vai recomendar para que ela possa restabelecer a sua saúde. Eu tenho uma dúvida, Marcos. Para aquelas pessoas que trabalham à noite, e desde criança eu sempre ouvi o ditado, né? Meus pais sempre falaram, uma noite perdida é como se fosse 3 noites perdidas. Você não consegue recuperar tão fácil. Isso Não. oficialmente influencia no decorrer da nossa vida ou a gente consegue ganhar tudo isso que a gente perdeu no decorrer da vida também? Conseguir ganhar, consegue, né? Agora, assim, em determinado momento você vai ter que parar, porque ninguém, né, fisiologicamente, ninguém consegue trocar o dia pela noite a vida toda sem nenhum tipo de manifestação deletéria para o corpo da pessoa. O corpo que eu falo, né? Corpo físico, emocional e comportamental.
Então, não tem como. Fisiologicamente, né, humanamente, não dá. Com certeza, em algum momento da vida, tem um ditado que é muito sábio, né, que fala o seguinte, que Deus perdoa sempre. O ser humano, às vezes, mas a natureza, ela não perdoa nunca. Então, todos esses processos naturais que a gente deve ter desde o momento do nascimento, né? Ser amamentado, engatinhar, andar, tudo em etapas, né? Ser acolhido, e aí quando chega nessa idade adulta, né? Ter sua noite de sono adequada, tudo isso que naturalmente não é respeitado, lá na frente a natureza vai te cobrar. Mas não é porque ela é ruim, é porque é um processo natural que foi podado, que foi quebrado. Então, é uma grande verdade. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Eu durmo pouco e não sinto necessidade de dormir muito. Isso é ruim? Até que, até que é extraterrestre, né? É outra realidade. Abraço, Teca, saudade. Não, é porque assim, aí você começa a condicionar o seu corpo, né? Você não precisa realmente dormir 8 horas por dia. Você precisa ter o seu período de descanso. Quem vai falar quanto tempo você precisa ter de descanso para conseguir ter a sua rotina normal, adequada no outro dia, é você, é o seu corpo. Então você pode condicionar o seu organismo a dormir cada vez menos. E eu pessoalmente acho isso fantástico, porque quanto menos você dormir, mais você vai produzir. Seja Sim. estudando, seja fazendo seus projetos, né? Então eu procuro também me condicionar a tentar dormir cada vez menos. Mas lógico que não é do dia para a noite, é um Mas isso processo. não causa nenhum dano à saúde no futuro? Não, nesse caso de você gradualmente condicionar o seu corpo a isso, aí não. Porque existem grandes gênios aí hoje em dia que eles fazem um tal do sono intermitente, se não me engano. Então, faz uma análise do teu corpo como um todo e vai saber qual é o momento exato, qual hora do dia que o seu corpo vai estar num baixo pico de energia, que seria o momento que você precisaria dormir. E isso influencia também dentro dos biotipos da medicina chinesa. Então, vê que as coisas estão tudo interligadas. Então, tem biotipos, né, que é noturno. A pessoa vai produzir muito mais à noite. Tem outros biotipos que não, que elas são mais diurnos. Tem outras que vão sentir sono lá por 4, 5, 6 horas da tarde. Outras vão demorar a acordar de manhã, né, vão começar a produzir lá por meio-dia. Então, a gente precisa respeitar esses períodos. Agora, o período do sono condicionado, você vai ter que ter um período para descansar. Agora, se ele vai ser, né, poucos períodos intercortados ou à noite, aí é condicionamento. É diferente da pessoa que como é que se fala, é obrigada, né, a fazer isso por conta do trabalho. Né? Por exemplo, Sim. plantonistas, né, pessoal da enfermagem, né, ou da Isso, medicina, né, pessoal segurança. da área de saúde, que precisa, mas faz isso por obrigação, não por consciência e condicionamento. Né? Então, aquele dia que ela não dorme, realmente foi perdido, porque ela não está condicionada àquilo conscientemente. É diferente de você buscar isso de uma forma consciente, porque você está trabalhando seu corpo e sua mente para se preparar para isso. Muito bom. A gente está chegando ao fim da nossa live. Já bateram os 50 minutos. Acho que já a gente vai ser interrompido, né? Porque é 50 minutos. Mas, Marcos, foi muito bom esse bate-papo. Confesso que aprendi bastante. Pô, E que vou bom. fazer a acupuntura sim, viu? Quero fazer, ter essa experiência, até mesmo para a gente se autoconhecer e também curar algumas coisas, né? Que a gente sempre tem. Justamente. É o que eu falo. Na próxima, se der, eu conto um pouquinho mais como é que eu cheguei na acupuntura, né? Que hoje não deu nem tempo, né? A gente começou a É, falar aí, foi. mas foi bom que fluiu bastante, foi bacana. Com certeza tirou muitas dúvidas, eu aprendi bastante. E a gente Pô, vai que bom, sim. seguindo aí. Beleza, já adorei te conhecer virtualmente, né? Que hoje em Também foi dia. muito bom. Foi, né? Nesse momento tem que ser virtualmente mesmo. Justamente. Pois é, e a todos que estão aqui, né? Lembrando que dia 8 tem live, sim, acompanha o nosso Instagram, que a gente vai linkar todas as informações para você, para a gente aproveitar todos os momentos. Até mais, até a próxima live. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, Marcos. Agradeço também a participação de todos que puderam estar aí para prestigiar, né? Um forte abraço, Diogão, Ellen. Um abraço para todos. Obrigado, Cid, pela Obrigado. companhia nesse período e foi muito produtivo. Forte abraço.
Abraço, até mais. Boa noite, pessoal.